Olá, 700, tudo beleza? Olha nós aqui de novo. Espero aí mais uma vez que todos tenham se dado muito bem aí no que foi proposto para vocês, ou seja, as avaliações. Espero que mais uma vez, que até você que por acaso tenha ficado de recuperação, espero que você tenha aí se dado bem na recuperação, caso, como eu disse, tenha ficado, tenha conseguido recuperar. Então vamos lá. Essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós já fizemos aí no bimestre, o que nós já estudamos, é uma recapitulação de algumas áreas, alguns pontos que nós demos e nós queremos aí destacar com você então algumas coisas que nós falamos no decorrer desse bimestre agora. E nós vamos bater um papo sobre solidariedade, liberdade e escolha. Vamos aí conversar um pouco sobre esses três assuntos: solidariedade, liberdade e escolha, que é uma recapitulação, como eu disse, do trimestre, onde foi aí, né, baseada aí a avaliação de vocês e as notas foram legais, foram bacanas. Vocês já devem ter aí corrigido, espero que já. Se todos aí com um sorriso nos lábios, com a boa nota, com a boa média, e vamos lá então, vamos caminhar. Bom, nós começamos a falar de solidariedade dando o conceito de solidariedade para vocês, que é condição ou compromisso, ou estado, na verdade, perdão, é o caráter, condição ou estado de solidário. E nós falamos várias coisas em relação à solidariedade. Nós falamos sobre, além da definição e baseado, né, na definição de solidariedade, nós falamos do compromisso que cada um de nós que cada um de nós temos em ajudar o próximo, em estar perto ou procurar estar perto. E quando eu digo perto, não é buscar, até porque não precisa buscar pessoas, nem situações de pessoas que precisam de alguma ajuda, porque a gente anda por aí e a gente vê como tem. Mas eu estou falando de ter no coração, ter na mente aquela coisa, como assim, aquele tchan, aquele algo a mais, de se compadecer, de se preocupar com o outro. Falamos bastante, como eu disse, sobre isso, que às vezes nós, por vivermos, melhor dizendo, numa sociedade assim, ah, talvez com pouca, não são todos, estou falando da sociedade generalizando, mas assim, uma situação tão complicada das que nós acabamos, se não tivermos cuidado, nos acostumando com as mazelas, com as coisas ruins que acontecem com os outros. Parece que isso não afeta mais as pessoas. E esse sentimento e até a busca de ser solidário, de se preocupar mais com o outro, precisa ser despertado em nós. Porque nós falamos bastante, mas nós agimos pouco. E claro que, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente até se compadece, a gente vê talvez aí, ou temos visto pessoas com belos discursos sobre ser igual, que todo mundo tem direito a todas as coisas, enfim, igualdade, solidariedade, né? A gente busca ser solidário para que as pessoas tenham o mínimo possível. Mas às vezes as pessoas não saem do discurso. É uma necessidade que deve ter em você, ter em mim, um coração aonde vai estar voltado, um sentimento voltado para coisas bacanas, para coisas legais. E saindo, né, naturalmente do pensar, do falar e partir para a ação. E a gente vê tanto, como eu disse, a gente vê tantas coisas hoje no mundo que talvez chega a nos espantar quando a gente vê a falta de preocupação de alguns com o outro. Parece que os problemas do outro, as mazelas do outro, não nos preocupa mais, não nos envolve mais. É claro que aí você pode estar pensando assim: ah, mas eu não posso cuidar do mundo todo. Não, mas ninguém está pedindo você para cuidar do mundo todo. Mas o que eu estou dizendo é que a Bíblia fala o seguinte: quando a Bíblia nos orienta, na verdade,
amar ao próximo. E esse amor ao próximo, ele precisa ser de uma forma que passa do sentimento à ação. Porque quando a gente só pensa, a gente pode esquecer de agir e achar que o nosso sentimento vai resolver. Não, sentimento bom, por melhor que seja, não resolve. Porque eu pensar nas mazelas do outro não acaba com a fome dele, não acaba com a sede dele, não acaba com a necessidade dele de um sorriso, de um abraço. Naturalmente não. E eu também já disse para vocês que, claro que quando eu penso em ação em prol do outro, não estou querendo que você saia por aí sozinho fazer isso, que é impossível, você é de menor. Mas o que eu estou dizendo é que sempre, ou pelo menos de vez em quando, vai aparecer pessoas ou vão aparecer pessoas. Com certeza que em algum momento você e eu vamos poder ajudar. Com o quê? Alguma coisa. Seja com lanche, com uma roupa, com calçado, com um sorriso, enfim. Então, o mundo precisa. O mundo está precisando de pessoas. E quando a gente pensa em uma sociedade, lamentavelmente, eu disse e repito, o que nós temos vivenciado por parte de muitos é uma falta de preocupação com o outro. E eu sempre cito o exemplo de Jesus, até porque ele é o melhor exemplo que nós temos de solidariedade. A gente acompanha na Bíblia, no Novo Testamento, nos Evangelhos, ações de Jesus em prol de várias pessoas, assim, pessoas fora da sociedade, chamado marginalizados, pessoas aonde ninguém queria dar atenção e não davam mesmo, pessoas que ninguém cuidava. E eu estou falando do exemplo de Jesus, mas tem vários outros exemplos. Madre Teresa, a história dela, de como ela cuidou de pessoas, ela era uma professora, e aí pediu permissão para poder cuidar de pessoas que ficavam nas ruas sem ter o que fazer. Então, é uma história linda de pessoas como eu e você, que em algum momento se preocupou e saiu da preocupação que ela já tinha e partiu para a ação. E se você for pesquisar, você vai encontrar na internet, no Google, várias pessoas que doam parte das férias, acho que eu já falei isso para vocês, para trabalhar em prol de pessoas que precisam de quê? De tudo. Como eu disse, de um carinho, de um abraço, de uma roupa, de comida, enfim, de doar um pouco do nosso tempo em prol das pessoas, que estão fora da sociedade. Por isso a solidariedade é tão importante. Por quê? Porque o mundo precisa. E quando eu sou solidário, quando você é solidário, a gente influencia pessoas, sim. Porque é um elo que a gente não precisa falar que a gente está fazendo, as pessoas vão percebendo. Um exemplo aqui, se você conversar com seus pais e falar com eles, eu disse também, eu acredito que já disse para vocês também, e pegar lá a roupa que você tem, brinquedo que você não usa mais, calçados, enfim, e ir para a praça e distribuir lá, alguém vai ver, alguém vai prestar atenção, e quem sabe essas outras pessoas que vê não se juntam a você para, sempre que possível, promover algo que vai ser bom para quem vai receber, mas também é bom para nós, para aqueles que fazem. Então, o nosso coração fica bacana. Nós falamos muito sobre a necessidade de ser solidário. Nós falamos muito sobre pessoas que vivem nas ruas, que vivem sem ter nenhuma condições e dependendo geralmente daquilo que outras pessoas vão doar. E sempre que possível, volto a dizer, a gente pode amenizar, a gente podendo amenizar, a gente deve amenizar. Porque, como eu disse, nós precisamos de um mundo, uma sociedade um pouco melhor. Um mundo esse criado por Deus. Falamos muito sobre isso. Um mundo criado por Deus, onde Deus nos colocou no mundo não para viver uma tragédia humana, para viver uma desgraça humana, e nem para ver isso. E quando a gente vê isso, nosso coração precisa doer.
E como eu disse, não só doer, mas nós nos movimentarmos de alguma maneira para que a gente possa pelo menos minorar a situação, diminuir a situação de muita gente ou de algumas pessoas. Como eu disse, nós não vamos resolver o problema do mundo, mas a gente pode fazer um pouquinho para aquelas pessoas que de vez em quando, para não dizer de vez em sempre, né, passam perto de nós e por vários motivos a gente não se aproxima. Claro, né, que de alguma maneira isso acaba sendo normal, porque dependendo da situação a gente não se aproxima mesmo, porque a gente tem medo, a gente não sabe quem é a pessoa, mas quando a gente se mobiliza com outras pessoas para movermos, para fazermos acontecer, as coisas fluem bacana. Então, assim, nós falamos bastante, muitas outras coisas nós falamos sobre solidariedade, mas eu quero recapitular isso com você, que é bom ter um sentimento de amor, de cuidado, de preocupação com o outro e sempre que possível agir junto com outros para levar um pouco de carinho, de conforto, de alimento, doações de roupa, doação do seu tempo um pouco em prol daquelas pessoas que precisam um pouco mais do que nós. Falamos também de liberdade, e esse conceito de liberdade ele é muito bacana, porque hoje a gente vive uma geração muito voltada para conquistas, para querer coisas, para reivindicar, enfim, falar de direito, 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 e que nós temos mesmo, e às vezes até falamos tanto de direito que esquecemos dos deveres, mas hoje a gente está em volta com um tema bem recorrente que é muito bacana. Falar sobre liberdade, que a liberdade naturalmente inclui responsabilidade, né? Na liberdade precisa ter responsabilidade, compromisso, precisa a cada dia mais ir se capacitando para ir aprendendo, porque dentro de uma sociedade onde nós somos livres, graças a Deus por isso, moramos num país livre, e se nós somos o outro também é, então respeitando o direito do outro, e o conceito, né, de liberdade é direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade. Lembro que nós falamos sobre isso e eu citei até lá no Jardim do Éden, quando Deus colocou o homem e a mulher lá no jardim para cuidar um do outro, para viver bem, colocou tudo à disposição deles e eles não souberam usar dessa liberdade. Então a liberdade ela é muito bacana, mas não se pode esquecer que a liberdade ela pode ser perdida. Por que ela pode ser perdida? Porque ao agirmos e se agirmos de qualquer maneira, sem a preocupação de entender, mesmo sabendo e não querendo entender, e agir de forma diferente daquilo que é preciso agir, a gente cai, né, em situação complicada e naturalmente vamos ser cobrados. Isso acontece em casa, isso acontece no colégio, isso acontece no seu curso, isso acontece em todos os lugares. Por isso, nós falamos isso que existem normas. Então, a liberdade, ela vem com responsabilidade. Quanto mais liberdade, mais compromisso você tem e mais cuidado você precisa ter. Pergunta para o seu pai, para sua mãe, como funciona esse negócio deles, adultos, terem liberdade, como tem que se comportar dentro de uma sociedade. Porque às vezes a gente não toma cuidado, você, eu sou livre, eu faço o que eu quero, a hora que quero, do jeito que quero. Não é assim. A liberdade que você tem é entendendo que o outro também tem. E aí, quando se entende isso, a nossa liberdade ela é vivida de forma muito tranquila. Porque desde o momento que eu não afeto o outro, eu entendo o outro, eu respeito o direito do outro e eu respeito o outro, o negócio flui muito bem. Eu citei exemplo de shopping, de cinema, de lugares públicos onde nós estamos e outras pessoas também estão. Então, a liberdade é um direito que você tem e dá direito mesmo, né, de você ser uma pessoa livre,
de ir, de vir, de escolher. Claro que hoje, vocês ainda da idade que vocês têm ainda, estão novinhos, estão aprendendo, vocês estão sendo direcionados para isso, mas isso é preciso aprender agora e saber disso agora. Porque, e claro que, como eu disse, nessa idade, vocês ainda não têm uma total liberdade. Digamos assim, é uma liberdade vigiada, que é natural. Né? Porque às vezes você pode reclamar, meu pai e minha mãe ficam me patrulhando, tá? Mas é assim mesmo. Por que isso? Porque primeiro, você é filho, nunca vai deixar de ser filho. Você vai casar, vai morar em outro lugar e seus pais sempre vão se preocupar com você. E isso é fantástico, isso é legal. Porque foi assim. Eu casei e via na casa dos meus pais e a gente brincava tal. E a minha mãe, eu lembro que ela falava assim, vem cá que eu vou te bater. É um camarada grande, minha mãe pequenininha. Mas por quê? Porque pai e mãe sempre serão pai e mãe. Não tem jeito. E essa liberdade de hoje que eles dão para você é de acordo com a sua maturidade. Por isso que eu tenho muito cuidado em falar de liberdade, porque às vezes muitos querem liberdade, mas não têm maturidade para ter. Claro que adultos também erram naturalmente, e somos cobrados quando erramos. Mas nessa idade não se espante, não se estresse, não fica aí com aquela, meu pai, minha mãe, não confia em mim, aquele chororô, como você mesmo fala, aquele mimimi, porque isso é muito natural. Vocês ainda não estão assim, com todo o desenvolvimento, digamos assim, para maturidade. A maturidade ela vem com o tempo, vocês são muito novos, e algumas decisões ainda é preciso que os pais de vocês tomam por vocês. E isso não é para você entender, é interessante, isso é para você respeitar. Então, você tem direito, você é livre. Quando você chegar à maioridade, você vai ver bem o que é isso. E aí, eu já estou rindo aqui, porque provavelmente quando você chegar à maturidade, que forem cobrar alguma coisa a você de acordo com a sua maturidade, com a sua idade, você vai coçar a cabeça, vai olhar e vai assim, eu era feliz, mas não sabia. Como a casa de mamãe e papai. Já era, já foi. Porque aí você já vai ser adulto. Vai estar na sua casa. Isso é legal? É muito legal. Você, na verdade, vai estar reconhecendo que os seus pais tinham razão. É melhor você chegar e assim, poxa, valeu pai, valeu mãe, vocês tinham razão mesmo. Eu vacilei, eu dei mole e agora eu tô vendo aí como é complicado ser maduro. Mas faz parte da vida. Você não vai ficar aí com essa idade que você tem a vida toda. 10 anos, 11 anos, 12 anos, você tem que amadurecer. Isso é o processo natural da vida. Por isso que é importante amadurecer com sabedoria, mas simplicidade. Entendeu? Sabedoria. Sabedoria é o que faz tomar as decisões certas na hora certa. Claro, como eu disse, sempre vai ter o risco de errar, porque nós somos seres humanos, mas quando tomamos cuidado, o erro é menor e não acontece com tanta frequência. Por isso é importante entender bem esse conceito de direito, né, de liberdade, porque senão a coisa complica, porque senão a gente só pensa, você e eu também, nós só pensamos em quê? Só nos direitos e esquecemos que nós temos deveres, né? E é preciso que a gente pense nos nossos direitos, né? Mas é importante que a gente pense na liberdade, nos nossos deveres, porque todo mundo tem necessidade de liberdade. Imagina você aqui, vamos voltar aqui um pouquinho rapidinho sobre essa pandemia. Vou beber um pouquinho d'água aqui que minha garganta tá seca. Podia usar o copo do Tricolor, né, do Fluminense, mas tudo bem. Por exemplo, você é livre, sim. Mas imagina deixar de cumprir uma tarefa, uma missão, e eu até falei isso também, que os pais de vocês passam para vocês. Não é complicado? Vão ter que chamar a atenção de vocês, vão ter que corrigir, vão ter que direcionar vocês. E isso também acontece na vida adulta. Por exemplo, vou me citar como exemplo, eu sou professor. Então, se eu deixo de fazer alguma coisa,
que eu preciso fazer ou faço exagero, eu sou chamado a atenção. Eu não sou adulto, sou. Eu não já tenho maturidade? Sim. Mas eu sou um ser humano e eu posso errar. Então o que eu preciso fazer? Tomar cuidado para não ultrapassar, né, os limites, não deixar acontecer coisas que eu vou ser passivo de ser chamado a atenção. Isso deve ser assim, né, com você, em relação ao seu compromisso em casa, ao seu compromisso no colégio, se você faz curso, seu compromisso com o curso, compromisso com o seu quarto, com as suas roupas, com os seus calçados, entendeu? É assim que funciona. Responsabilidade, maturidade, responsabilidade, e assim vai. E aí você vai amadurecendo a cada dia. Então, falar de liberdade é muito bacana, porque é algo, como eu disse, é necessário, mas, né, a gente não pode ultrapassar os limites, como aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Deus direcionou Adão e Eva para que eles não cometessem, né, o erro de comer de algo, de uma fruta ou de um fruto, de uma árvore, que não era para fazer, e eles fizeram mesmo sabendo que não era. Percebeu? Então, às vezes, a nossa liberdade pode nos levar a fazer coisas que nós sabemos que não é para fazer. E aí, quando isso acontece, com certeza alguém vai nos chamar a atenção. Por quê? Qual é o conceito de responsabilidade? Obrigação de responder pelas ações próprias. Entendeu? Isso é responsabilidade. Então, você estuda. Se você não estudou, fazer uma boa prova, seu pai, sua mãe, quando pegar o seu boletim, vai te chamar a responsabilidade. Você terá que arcar com as consequências. Sei que não foi esse o seu caso, eu espero, né? Mas é assim que funciona. E é importante você saber o que é liberdade. Já disse isso. Então, assim, veja lá a definição, bata um papão com seus pais sobre liberdade, eles vão acrescentar muito para você, porque eles já passaram naturalmente por essa fase e eles vão ter muita coisa bacana para falar para vocês, e talvez vão contar até algumas histórias para vocês que vão fazer vocês rirem do tempo dos pais deles, quando talvez aí, né, cometeram algum ato assim, mesmo que sem graves consequências, mas cometeram como criança, e aí os pais chamaram a atenção, botou de castigo, de repente, né, deu umas varadinhas lá de goiaba, essas coisas assim. Conversa com ele, pergunta, conversa sobre liberdade, como é que funciona. Eu acredito que vai ser muito instrutivo, muito legal para você. E nós falamos também de escolha. Falamos muito sobre escolha, inclusive tem a ver com liberdade. Por que nós falamos sobre escolha? Porque escolher não é fácil. Parece, mas não é. Em alguns casos são mais complicados. Alguns casos são mais complicados do que outros. Porque tem escolhas que são tranquilas, tem outras que não são tão tranquilas assim. Bom, vamos pensar aqui uma escolha bem tranquila. Para a idade que você tem. Comida. É ou não é? Sim. Quando você sai para lanchar, e você vai num shopping ou vai em uma loja aí, em qualquer lugar para lanchar, você escolhe a comida que você quer comer. A dificuldade é saber o que você vai comer, porque você quer comer muita coisa às vezes, é ou não é? Você quer experimentar isso, aqui, tal, mas não aguenta comer porque acaba fazendo mal. Então, você vai fazer uma escolha. Você não é obrigado a comer aquilo que o outro vai comer, mas você tem que escolher um tipo de comida. Então, é uma escolha tranquila e às vezes você ainda se enrola. Eu queria tanto isso, mas eu também queria comer aquilo, e agora? O que eu escolho? Tal. Mas se eu comer aquilo, eu não vou aguentar comer depois o outro. E aí eu quero, depois do lanche, tomar um açaí e não vou aguentar. Percebeu? Uma coisa simples, mas que às vezes a gente se enrola. Em casa, por exemplo, tá lá o arroz, o feijão, o macarrão, a batata frita, o bife e tal, há um outro tipo de salada. Você
pode escolher. Você pode comer só arroz, feijão e salada, pode comer macarrão e arroz, feijão, pode comer só arroz e macarrão, enfim, escolha. São escolhas. Mas existem escolhas que não são tão simples assim. Aí é preciso tomar cuidado, porque o que a gente tem visto, lamentavelmente, é que muitos têm escolhido errado. A Bíblia fala assim: eis que coloco diante de vós a coisa boa, que é bênção, e a coisa ruim, que é maldição. E aí Deus fala assim: escolha a coisa boa para que vivas. Bom, como é escolher? A grande verdade, a grande realidade é que, e aí a gente volta ao amadurecimento e à liberdade. A gente vai aprendendo a errar menos, a escolher melhor de acordo com o que a gente vai crescendo. Por quê? Hoje, voltando nos seus pais, é preciso, mesmo que você ache que não, é necessário que muitas coisas em relação ao seu futuro, os seus pais precisam direcionar. Fato. Algumas coisas, tipo colégio. Você guarda o colégio tal ou colégio tal, mas o seu pai, sua mãe que vai lá, vai na entrevista, vai conversar com a direção do colégio, vai conhecer o colégio, ele vai ser explicado quais normas, como funciona. Por quê? Porque eles têm mais experiência do que você. Talvez você goste até mais de um colégio, porque o seu colega estuda lá. Mas quando seus pais vão em um, eu não acredito que eles vão só em um, deve ir em outro, até chegar onde você chegou, que é no Colégio Batista, houve entre seus pais uma conversa. Foram no colégio, conversaram também, falaram com você do colégio, você provavelmente foi junto com eles para conhecer. Então, houve toda uma situação para chegar à conclusão de que era o Colégio Batista. Pô, bacana. Mas vê que até essas coisas não são tão simples e seus pais têm que ver de perto, têm que conversar, têm até que falar contigo. Então, são coisas que você ainda não tem uma noção e seus pais precisam ajudar você para estar junto de você. Entendeu? Mas vai chegar um momento que você vai poder decidir algumas coisas. Porque isso faz parte da maturidade. Você está no 7º ano, daqui a pouco para o 8º, não, tal. Quando você chegar no ensino médio, que caminhar para o 2º ano, você vai começar a pensar em que pré-vestibular, vestibular, faculdade, você já começa a pensar no início do ensino médio, talvez até antes. E aí você começará a traçar algumas linhas, influenciado, né, por o que você ouve pelos seus professores. Você mesmo vai perguntar com a faculdade, vocês conhecem, com a profissão. Talvez influenciado no seu pai, na sua mãe, em parente seu. Você vai acabar seguindo pode seguir uma determinada profissão. Viu como é? Vê que não é tão simples assim. Até você formar a sua opinião, assim, pô, isso aqui eu me encaixo, isso aqui é legal. E aí você vai direcionando, vai vendo mesmo, porque você vai estudando, você vai lendo, você vai se informando. Tem uns testes que pode ser feito, né, que você vai ver para que direção, profissão, de faculdade você vai fazer, enfim. Mais à frente, aí você já vai ter uma maturidade maior. Ainda assim, consultar, conversar com os pais é bacana. E às vezes seu pai e sua mãe, ou seu pai ou sua mãe, os dois têm uma profissão que você vai gostar muito e naturalmente você vai seguir, ou pode seguir. Mas você vai ter o desafio da escolha. Porque vai ter que escolher. Então, escolha não é um negócio, é fácil. E nós falamos também, para encerrar aqui nosso bate-papo, nós falamos sobre um outro tipo de escolha, a escolha para a vida. E aí é muito importante que o seu aprendizado todo venha todo na sua cabeça, esteja 24 horas por dia na sua mente, os ensinamentos. Porque você está aprendendo para a vida. E aí você precisa saber escolher coisas boas, companhias boas, coisas saudáveis. Porque às vezes escolher ser livre
né? E essa palavra livre, ela é bonita, mas ela pode ter algumas complicações, não pela palavra, mas pelo sentido que algumas pessoas dão a esse livre, como eu disse, é fazer o que quer, o que vem à telha, como assim a cabeça, e aí pode causar danos, tanto a você quanto a outros. Então, assim, escolha ser livre, mas de maneira saudável, de maneira legal, de maneira bacana. Queira viver de maneira simples, que não chame a atenção de ninguém para você mesmo, mas escolha viver de uma forma muito bacaninha, né? Onde você será um cidadão, onde vai viver a sua vida e vai dar orgulho aos seus pais, vai continuar dando orgulho aos seus pais, e quando você tiver a sua família vai se orgulhar de você. Valeu, né? Que Deus abençoe você aí, que você possa tirar lições aí para a sua vida e refletir que vale a pena viver de maneira saudável. Tchauzinho, até a próxima.